Assalamu alaikum, meu nome é Eduardo Ribeiro, eu nasci em dezembro de 1990 e sou o fundador das Zaravaras. Estou fazendo esse vídeo para informar as pessoas e mostrar todo esse caminho que alimentou esse projeto das Zaravaras até hoje. É um caminho longo de espiritualidade e arte e resistência. E essa história começa em Curitiba, nos anos 90, em um lar cristão, onde todos eram praticantes dentro de casa, a família e os amigos assim se reuniam e faziam estudos. E eu era uma criança que sempre passava alguns problemas espirituais e era difícil de comentar, difícil de dialogar com a família por conta da religião. Ouvia e via pessoas que não estavam mais vivas andando pela casa. Então, daquele momento em diante, eu tive certeza de que eu tinha que lidar com aquilo sozinho, né? A religião não ia me ajudar, então eu decidi não contar e tentar lidar da minha maneira. E pouco tempo depois eu sofri um acidente, quase morri, e lá eu tive uma experiência de quase morte e vi muita coisa enquanto eu estava apagado. E daí, por um milagre, eu sobrevivi e consegui lembrar de tudo. E ali eu percebi que eu estava enxergando coisas e vendo coisas que as pessoas não viam. E logo após isso, várias pessoas começaram a morrer na minha família. Pessoas por causa de idade, de doença, de acidente. E de alguma forma eu tinha algum contato ou com a pessoa ou com outra pessoa que já tinha falecido. Então essa dinâmica de enxergar espíritos e conversar com eles já vem de pequeno. Eu fui crescendo e ajudando os meus pais nas tarefas dentro da igreja. Mas eu comecei a buscar outras formas de resolver esse problema que eu estava tendo, que a igreja não conseguia ajudar, né? Então eu fui uma vez conversar com um padre a respeito disso, e esse padre me apresentou alguns livros de magia cristã, né? Me comentou sobre alguma coisa ou outra assim, deu alguns nomes, umas palavras-chave assim, e daí eu comecei a buscar. Quando eu tinha oportunidade em alguma biblioteca, em alguma coisa, eu tentava achar esses livros, ou passava num sebo, uma loja de livros usados, e eu ia para a seção esotérica, mística, né, para tentar ter algum tipo de contato, mas eu não podia comprar, eu era muito novo, eu tinha 13 anos na época, assim. Então, quando a gente teve o primeiro computador em casa, e depois chegou a internet, a gente conseguia ter uma internet, eu conseguia acessar escondido e começar a estudar, né, e alguns amigos compravam uma revista, compravam um livro, alguma coisa, e iam me dando, porque sabia que eu não podia comprar isso, né? Eu não tinha nem como comprar aquilo ali. E foi assim que eu comecei a estruturar esse caminho. Bom, eu comecei estudando magia natural, comecei estudando bruxaria, que é o nível 1 para quem está começando com magia. Então era ali que eu me nutria, né? Paramentos, instrumentos, círculo mágico, túnica, orações, horários e dias planetários, esse tipo de coisa era o que eu tinha para acessar naquele início, mas já era um bom início. Quando eu fiquei um pouco mais velho, eu tinha mais ou menos uns 15 anos, eu conheci Goetia e daí eu comecei a estudar e praticar Goetia. Eu não tive aquele anseio de chamar todos os daimons e, sabe? Eu queria saber muito bem com quem eu conversava, eu queria definir muito bem, porque eu sempre tive essa cabeça de trabalhar muito tempo com alguma coisa para aprender mais a fundo, né? Para conseguir ter uma experiência e dar tempo para as coisas acontecerem, e eu fazer todo aquele processo alquímico para eu aprender de verdade com a vivência, né? E não engolir um livro atrás do outro e achar que vai decorar ou aprender tudo, né? Então eu tinha esse cuidado. Então foi muito bom eu ter dificuldade de acesso no começo, que me ensinou isso logo cedo. Depois comecei a trabalhar com Goetia, e daí eu fiquei 10 anos aí trabalhando com Goetia, calado, quieto e de forma discreta, dentro de casa, anotando experiências. E então eu me fascinei com o instrumento mágico da varinha. E por que isso? Porque desde pequeno eu sempre fui músico. Vim de uma família de músicos, a música tocada ao vivo era uma realidade na minha vida. E eu comecei a perceber, não só a música, a arte também, mas principalmente a música. E eu comecei muito novo, com 7 anos eu comecei a tocar, então eu já tinha uns 9, 10, assim, eu já tocava vários instrumentos, né? E tocava em eventos, tocava em coral, tocava em retiros, ajudava mesmo ali dentro, né? E eu comecei a perceber que um desses instrumentos da magia fazia o mesmo papel que um instrumento musical fazia
dentro de todos aqueles rituais que qual eu participava. Então eu ia tocar numa missa, eu estava tocando um instrumento, eu percebia que ele moldava e mudava a energia do local, mudava a energia de cada passo do rito. Ele era um alarme, ele era a varinha que conduzia todo aquele rito, né? E isso dentro da missa, dentro do retiro, dentro de vários pontos onde eu ajudava. E eu comecei a prestar mais atenção nesse instrumento mágico ali, né? Com a Goetia veio essa necessidade de estruturar um sistema de necromancia, né? E assim eu fui fazendo, tendo esse contato com as pessoas que morriam, né, ali da família, uma família muito grande, ou amigos que morriam em acidente, ou eu sempre tinha um contato, né? Sempre tentava um contato ali, estudava, anotava tudo isso. A partir disso, quando eu fui fazer uma das primeiras tatuagens, que é essa daqui, um tatuador comentou comigo sobre Santa Morte, e daí eu já tinha um pouco de conhecimento a respeito disso, principalmente necromancia, e ali eu comecei meu culto a Santa Morte com 16 anos, né? E depois dali eu me foquei somente em Goetia e necromancia por um bom tempo, enquanto eu fazia meus trabalhos de músico, enquanto eu trabalhava em outros lugares. E logo após eu conhecer esse culto da Santa Morte e começar a cultuar os mortos e estudar mais a fundo a necromancia e principalmente a magia goética, eu decidi começar a compor, porque eu não sentia que as pessoas tinham o mesmo amor, a mesma dedicação pela música que eu tinha. E eu levava isso muito a sério, eu sabia que aquilo podia mudar vidas porque eu já tive experiência disso de pequeno, né? E é difícil, o meio da música é muito complicado, porque todo mundo gosta de música pronta, né? Já lá em cima do palco, com as câmeras perguntando sobre você e as pessoas gritando seu nome. Mas todo o trabalho por trás, que é muito extenso, muito árduo, muito difícil, ainda mais para uma família que não tinha condição igual a minha, era bem complicado. Então a galera não queria levar a sério, né? Eles queriam viver a vida de barzinho, mas eu queria viver uma vida de compositor, né? Eu sempre acreditei na minha música. E daí ali eu decidi, montava uma banda, e a gente sempre tinha consciência do que estava fazendo com a música, as pessoas que eu tocava, porque a gente sempre lutava, era uma resistência contra vários tipos de opressão, não só a opressão política que a gente vê hoje, mas todo tipo de opressão. E ali eu fui marcando minha história, cada parte da minha história foi ritualisticamente tatuado e também gravado em várias músicas que eu tenho em projetos paralelos, que para mim é como se fosse uma terapia e magia ao mesmo tempo, né? Sempre me fez muito bem, foi um local seguro para eu poder experimentar, né? Assim como eu fazia num altar dentro de casa para aprender a trabalhar com magia, eu fazia da mesma forma, às vezes no mesmo ambiente como agora eu estou fazendo, fazer música, né? Sobre isso, em cima disso, ou a música vinha de um ritual, ou o ritual vinha de uma música. Então foi sempre uma relação muito estreita que eu tive com arte e magia, desde pequeno. E quando chegou no momento que eu falei, não tá dando, eu tô trabalhando CLT, tô numa empresa boa, mas eu não tô feliz, não tô completo, não tô fazendo a minha verdadeira vontade, não é isso que eu nasci para fazer, né? Então o que eu fiz? Eu abandonei o emprego que eu tinha no estúdio de tatuagem e decidi aplicar as minhas músicas, né? E isso foi em 2012, quando eu comecei a ir para Londrina, praticamente morei lá um tempo, passei muita necessidade lá, e ali eu consegui encontrar pessoas que acreditavam no meu trabalho, acreditavam, né? Tinha um espaço mais aberto, um ambiente melhor para eu trabalhar com música. E ali a gente começou trabalhando na rua, né? Então eu acordava 5, 6 horas da manhã ali e ia para a Feira Livre, tocava em troca de moedas e depois a gente ia para o calçadão principal assim da cidade, de Londrina, e ficava tocando lá também. E à noite eu ia pro semáforo, né? Um semáforo que tem numa avenida bem grande, assim, que a gente ficava tocando e pedindo dinheiro ali, né? E assim foi para conseguir juntar dinheiro para gravar um álbum, para poder imprimir esse álbum e fazer algo a partir disso, né? E mesmo a gente conseguindo gravar o álbum e fazendo shows assim pelo Brasil, a gente começou a fazer show pelo Brasil inteiro, a gente não deixava de tocar na rua, a gente chegava nos lugares e tocava na rua porque sabia que aquilo ali ia mudar a vida de muita gente que talvez não tivesse nem visto um instrumento ao vivo, um instrumento tocado na frente dele, né? Então a gente se preocupava com isso.
E eu tinha consciência que isso também era magia, né? Sempre funcionou dessa forma. Desde a parte de composição, de gravação, de estrutura de álbum, tudo, eu vim com tudo pronto. Eu vinha com todos os instrumentos compostos, letras e tudo mais, porque na minha cabeça isso funcionava como magia. Tinha que ser feito naquela forma. O que aconteceu é que a gente, trabalhando na rua e passando muita necessidade, muito perigo, e a gente enviou nosso material para vários lugares do mundo, e foi uma gravadora chamada Crazy Love Records, uma outra gravadora da mesma empresa, que se chamava Broken Neck Records. E a gente fechou um contrato com eles para o lançamento do primeiro álbum e com uma tour na Europa, né? Então, assim, eu recebi a notícia quando eu tava tocando na frente do McDonald's pedindo dinheiro com o meu banjo, e eu recebi o e-mail que a gente ia fazer essa tour e que foi aceito nessa gravadora. E a gente foi para nossa primeira tour. E nessa primeira tour, eu lembro de estar muito grato. Então eu fiz um intercâmbio mágico dentro dessa tour, né? Aprendendo com as pessoas, conversando com as pessoas ali sobre todo tipo de... desde curanderismo popular até rituais culturais, religiões ou até próprias práticas mágicas, ordens iniciáticas, tudo que eu pude ter contato naquela tour eu tive, e sempre visitava os cemitérios, né, para ter esse contato necromântico, para manter essa magia também ritualística, de agradecimento e para eu não ficar destreinado também, assim como eu percebia que eu tinha que treinar com o meu banjo, né, treinar para cantar, treinar para falar numa entrevista, eu também tinha que treinar magia, então eu fazia isso, né? Eu saía do hotel, ia para o cemitério, ou eu ia para casa de alguém, ou para algum lugar onde eu sabia que tinham rituais, já tinha me comunicado com o pessoal do local e tal, e vi muita coisa. Eu vi muita coisa, aprendi muita coisa, participei de muita coisa. Em 2013 a gente fazia algumas tours com alguns músicos internacionais, onde a gente fazia a banda de apoio e tal, e isso firmou uma amizade muito boa com esses músicos. Que em 2016 a gente fez uma tour com eles, né? Com o Freeborn Brothers da Polônia, com o Bob Wayne e Outlaw Cairns dos Estados Unidos, Jake Jarvis and Broken Band, The Golden Gallows e tantos outros. E dentro de todas essas amizades e tours, eu fui aprendendo estilos novos de magia, tanto magia musical quanto magia performada, né? Que a gente usava no palco, colocava nas músicas e na forma de vestir, em artes da banda, né? A gente estava sempre sendo resistência e resistência mágica. E a nossa banda, por ser a primeira banda nesse estilo aqui no Brasil e ser uma das primeiras do Brasil, né, representar o Brasil nesse cenário internacional, a gente teve um grande destaque fora, né? Então mídias de vários lugares do mundo assim começaram a acessar essa ideia. De um bluegrass místico, né? Mas de uma forma bem ampla, uma forma bem mais brasileira, né? Em 2013 a gente fez uma amizade com o Bob Wayne, ele me chamou para ser o baixista oficial dele em 2016. Em 2016 eu viajei com ele, eu tinha acabado de chegar do Brasil de uma tour muito extensa, tinha 58 shows em 3 meses mais ou menos, e eu cheguei no Brasil, fiquei uma semana, ele já me chamou e falou, comprei passagem para você vir tocar banjo para mim aqui na Europa, numa tour mais extensa ainda, de quase 4 meses. Mas, cara, tem que ser você, né? E eu embarquei, fiquei uma semana no Brasil, embarquei, fui lá de novo. E daí lá eu conheci muita coisa. Com o Total, com a minha banda e com o projeto dele, eu visitei 19 países. Eu vi muita coisa, eu participei de rituais, eu participei de estudos, eu tava junto nas conversas, eu conheci muita gente legal, muitos artistas grandes, né? Mas também não deixava de praticar e estudar magia, né? Então isso é uma coisa que é uma forma, para mim, de agradecimento a tudo isso que me ajudou, sempre manter a minha disciplina, seja com a música, seja com a magia, né? Eu mantive assim em 2016, 2017, a gente passou por uma reformulação da banda, a gente deu um passo mais próximo ainda do ocultismo dentro da banda, que eu fiz um álbum quase que completamente psicografado, então, e psicofonado também. A partir desse momento onde a gente apresentou esse trabalho fora do país e tinha passado por esses momentos ali de reformulação da banda,
onde ficou insustentável, né? Ficou bem insustentável por motivos pessoais e a gente decidiu dar um tempo e voltar para casa, reestruturar a cabeça para apresentar melhor esse projeto. Nesse meio tempo, eu comecei a tocar com outra banda, né? Uma banda já bem conhecida no cenário nacional, do estilo, e ali também tive um destaque muito bom, aprendi coisas muito boas, fiz grandes amigos, conheci outra forma de trabalhar, uma forma nacional, uma forma mais, né? E incitei eles para que a gente fosse para a Europa e tocasse lá e apresentasse lá, e sabe, por causa dessa reformulação. E foi o que a gente fez, né? E ali eu aprendi outro tipo de magia, uma magia alquímica aplicada no dia a dia, tanto na posição como músico, mas na posição como ser humano também. Então foi bem edificante. E eu tive contato com várias pessoas que praticavam vários tipos de magia, a gente tinha conversas extensas e tinha oportunidade de aprender e ensinar um com o outro ali. Isso perdurou até 2019. Em 2019, eu me retirei da banda e voltei aos meus estudos mágicos. Eu recolhi tudo aquilo que eu fiz desde 2012, 2011 até 2019 e comecei a me focar novamente nos instrumentos mágicos que eu fazia. Lá em 2006, quando eu estudava Goetia e decidi começar a estudar varinha principalmente, eu comecei a ter mais acesso aos PDFs que tinham várias formas de fazer varinha, várias madeiras diferentes, e aquilo me chamou a atenção, porque eu fiz um paralelo com os instrumentos musicais, instrumentos mágicos e musicais, e comecei a ver a diferença do formato, do uso deles, e toda a forma que a gente podia botar a magia em prática com esses dois instrumentos. Então, em 2019, eu voltei para casa e comecei a trabalhar. Eu lembro que começou a pandemia, e eu estava indo de bicicleta trabalhar, e eu passei por um monte de galho cortado de uma árvore assim, e falei comigo mesmo, assim, nossa, quanta varinha jogada ali. E fui trabalhar, pensando nisso, o dia inteiro pensando nisso. Então eu voltei pelo mesmo lugar, peguei um tanto daquelas varinhas ali, daqueles galhos cortados, e trouxe para casa e comecei a esculpir eles, comecei a pintar, comecei a colher eles ali, e comecei a trabalhar com eles de forma mágica, de acordo com os grimórios, de acordo com as coisas que eu tinha aprendido, e fui anotando. E comecei um grimório assim. Ali começou a estruturar as aravaras. Então, com essas varinhas prontas, eu comecei a estruturar uma loja, mas eu queria que fosse um experimento social, onde as pessoas não soubessem se era de verdade ou era de mentira, né? E eu já tinha todas aquelas anotações de 2007, 2006 até 2019 a respeito de testes que eu fazia com a varinha, formas que eu enxergava da varinha no instrumento musical ou do instrumento musical na varinha, todo o estudo dos grimórios que eu estava recolhendo, né, da internet, coisas que eu aprendi de livros, eu aprendi de pessoas, práticas, técnicas, né, sobre madeiras, de modelos e tipos de varinha, varinhas indicadas para cada momento. Eu fazia várias anotações sobre isso, então eu decidi juntar tudo isso e criar esse experimento social onde as pessoas não saberiam se era uma loja de verdade de varinhas ou não. Escolhi uma foto de um lugar isolado, uma casa, e montei um cenário e comecei a soltar esses conhecimentos que eu tinha adquirido sobre a varinha mágica nessa página, né? E esse experimento social deu muito certo porque essas varinhas começaram a vender e vender muito bem, e as pessoas reconheciam a autenticidade desse trabalho, a necessidade desse trabalho. Sabe para quem que ele já fez uma varinha? Para uma brasileira paranaense que fez parte agora do último filme do Harry Potter, Maria Fernanda Cândido. Ele também fez para o personagem do Harry Potter. Desde 58, né, foi o último documento de magia cerimonial a respeito de varinhas, que estava dentro de um livro do Franz Bardon, foi um ensaio que ele teve de algumas páginas a respeito de varinha. E desde então não tinha nada relevante a respeito disso. Era um trabalho que até então não tinha um experimento próprio sobre isso, né? E ali eu comecei a ser uma resistência do experimentalismo a respeito da varinha mágica. Muita gente falando sobre a tradição, a forma correta de se fazer, mas também esquecendo que magia tem experiência própria, né? E eu queria botar aquilo em prática. E foi ali onde realmente eu comecei a estruturar, né, todo esse ensinamento a respeito de varinha mágica, e junto com os clientes que sempre me deram feedback, sempre me contaram tudo o que aconteceu a respeito do instrumento, a gente tem uma conversa muito boa a respeito desses instrumentos e o aprendizado que a gente tira com eles. E ali eu decidi me definir mesmo como varinhologista,
né? Vou estudar e vou entender e vou fazer todo esse paralelo e apresentar todo esse estudo, essa experimentação que eu fiz para que eu pudesse ajudar os magos, né? E os ocultistas que gostam desse assunto, né? Porque a varinha ela é o único instrumento necessário, indispensável para a prática mágica. Então ela tem um mundo todo dentro dela, ela tem todas as ideias, ela tem todas tudo que você pode aprender, tudo que você pode perceber está dentro dela, né? E o poder não é ela que carrega, você tem que decifrar, você tem que achar dentro de você. Assim como a música, assim como o instrumento musical, assim como... Então esse paralelo para mim sempre ficou muito claro, né? Então após a criação das Aravaras, eu decidi definir, estruturar e aprender mais sobre esse projeto antes de eu colocar no papel, né? Então eu fiquei aí até de 2019, 2020 até 2023, mais ou menos, estudando as varinhas que eu fazia para os clientes e comparando com esses estudos de 2006, 2007, né? Tudo que eu tinha juntado até então. E daí, em 2023, eu comecei a escrever esse livro da Introdução à Varinha Mágica, que abordava um pouco de tudo que eu já tinha visto, muito do que eu já tinha feito, e eu decidi fazer uma pesquisa histórica a respeito da varinha e um manual mesmo para a introdução, né? Então, assim, esse livro tem um pouquinho de cada coisa que eu fui estudando durante esse tempo, para mais para frente, aí, inshallah, eu apresentar um trabalho mais completo, mais profundo sobre cada um desses temas desse livro, né? Mas eu senti muito essa necessidade de trazer à tona todo esse experimento, porque eu percebi que a varinha é um instrumento que as pessoas não se permitem usar de uma forma mais livre, uma forma mais pessoal, sabe? Eu sempre vi esse trabalho com a varinha sempre muito engessado. Tem que ser dessa maneira, tem que ser desse jeito, senão não é varinha. E não é bem assim, né? Não é bem assim. Mas para estruturar e entender melhor cada ponto desse trabalho, né? Então, dentro de toda essa caminhada de música, de composição, de magia, de arte, eu sempre me vi com um instrumento na mão, um instrumento mágico na mão, mudando a realidade das pessoas. Sendo uma maquininha de tatuagem quando eu era tatuador, ou sendo um instrumento musical na mão e apresentando para as pessoas, ou com uma varinha dentro de um ritual fechado dentro de casa, ou performando magia nos palcos, ou conversando com as pessoas. Eu sentia a necessidade de mostrar a importância da música, a importância da arte em forma de magia e a importância da magia em forma de arte. O nascimento da minha filha, onde eu percebi que se eu não vivesse de forma plena com aquilo que eu nasci para fazer, eu não conseguiria passar o conhecimento e passar uma plenitude, uma infância saudável para ela, que era o que eu mais prezava por eu não ter tido. E a nossa consciência muda quando a gente vê a nossa vida fora do nosso corpo. Mas por que isso daqui fica prendendo no meu TikTok? Tá batendo. Tá batendo? Coloca o pé mais para trás, então. Lindeza, pai, lindeza. E hoje eu estou me dedicando a um novo nível de estudo da varinha mágica, trabalhando e pesquisando para conseguir traduzir mais e mais manuscritos e documentos que falam sobre a varinha ou que ajudam o magista a trabalhar com ela de uma forma melhor, ter uma vida mais saudável e se desprender um pouco do pensamento medieval, renascentista, desses livros e entender melhor a leitura disso aplicado no dia a dia nos tempos de hoje, né? E tem vários projetos, vários livros, várias práticas para apresentar e criar e explicar para a galera. Qualquer coisa que tenha passado aí, que eu não tenha conseguido lembrar, eu vou colocar imagem, eu vou tentar editar de uma outra forma, porque eu acho interessante que as pessoas saibam de onde eu vim, há quanto tempo eu trabalho com isso, qual que é a minha relação de intimidade com esse instrumento, meus projetos, o que eu almejo com isso e qual é a área que eu atuo, né? Para que também elas se sintam seguras e saibam que aqui é um lugar onde a gente pode conversar sobre ocultismo, sobre música, sobre o mundo lá fora, sobre a vida em tour. E espero que os meus estudos e as coisas que eu fiz e continuo fazendo, estudando e projetando na minha mente possa ajudar todo mundo que tenha contato com as Aravaras, comigo e os meus projetos e as pessoas que estão junto com a gente aqui. E é isso. Muito obrigado. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.